Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing, da publicidade, do Brasil e do mundo. Eu sou Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe o Diego Machado, que é diretor global de criação da Equikiway. Tudo bem, Diego? Prazer estar contigo aqui. Fala, Pesotti, beleza? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. E muito fã aí do programa, feliz de estar participando de um aqui agora. Valeu, obrigado, cara. Conta pra gente, em primeiro lugar, o que é aqui a Equikiway, né? A gente pode ainda falar que vocês são uma agência de publicidade ou a gente já tem que usar outro nome? Quando eu passo na alfândega do aeroporto, quando eu estou viajando, eu falo que é uma agência de publicidade que é mais fácil de explicar rapidinho. Mas eu acho que o mercado tem mudado muito, né? A gente foi mudando, expandindo muito o que a Equikiway faz, não só no Brasil, como globalmente. Então, a gente costuma falar que é um estúdio criativo. A gente faz publicidade, sim, mas também faz trabalho para artistas, para músicos, para entretenimento, filme, aplicativos, com marca, sem marca. Então, a gente costuma chamar, é quase uma casa onde vão várias pessoas e mentes criativas e que criam projetos. E aí, muitas vezes, o projeto vem do lado do cliente, um briefing, né, clássico, né, um pedido de uma marca para a Equikiway. E muitas vezes são projetos que a gente mesmo cria e desenvolve, e aí depois põe na rua, ou acaba vendendo, ou acaba virando uma coisa maior. Então, a gente tenta desenhar mais como um estúdio criativo do que uma agência só de publicidade em si. E vocês têm, a Equikiway tem escritórios no mundo todo, né? Vocês usam alguns serviços de outros países para fazer os trabalhos aqui no Brasil também, né? Esse formato, ele é bem diferente do que a gente está acostumado, mas ele ajuda muito, né? Em você emprestar qualidades, emprestar esses profissionais de outros países para trazer soluções e resolver problemas nossos especificamente, né? Completamente, assim, a história até começou a voltar um pouquinho, assim, quando surgiu a oportunidade de abrir um escritório da Equikiway aqui no Brasil, a nossa primeira resposta foi não, assim, a nossa, eu digo eu e o Hugo é meu grande parceiro e dupla de mais de 10 anos aí, então muitas vezes eu falo nós porque a gente vive grudados, né, o tempo todo. Mas quando surgiu essa oportunidade de abrir no Brasil, a nossa primeira reação foi não, porque a gente via como é um mercado muito agressivo, assim, muito intenso, então tem muita concorrência, você tem que ficar correndo atrás de muito trabalho, para de cada 10 tiros, um acertar e virar algum projeto. Então, quando a gente vê essa oportunidade, falou, cara, a gente não quer fazer isso, porque a gente vai começar fazendo só concorrência, fazendo um trabalho muito intenso para conseguir um primeiro cliente. E aí foi um olhar, né, do fundador da Equikiway, até as iniciais são dele, né, a AKQA, são as iniciais dele, do Ajas. E ele falou, não precisam entrar em concorrências, assim, a partir do momento que vocês abrem, vocês têm acesso à network como um todo, né, toda a rede da Equikiway, inclusive os clientes. Então, o meu primeiro ano na agência, né, na rede, foi viajando, então foi sensacional, assim, foi um ano conhecendo diretores, clientes, criativos, gente de tecnologia, gente de todos os departamentos em vários países. Então, a gente começou em Londres, deu uma volta pela Europa, onde eram os principais escritórios na época, depois foi para os Estados Unidos, e então foi um processo muito legal, assim, de conhecer, olhar no olho das pessoas, conhecer, até ir para o bar, né, muito diferente de ter um e-mail apresentando qual que é o seu cargo, quem é você. Então foi muito mais uma convivência com essas pessoas, para depois, quando eu voltar para o Brasil, que foi quando a gente voltou em 2014, época da Copa do Mundo ainda, aquela época áurea do Brasil, né, que saudade daquilo, antes do 7-1 ali. E foi quando a gente voltou para o Brasil e já tinha esse contato de todo mundo que a gente já tinha trabalhado por um ano, né, de conhecido, trabalhado junto, indo para o bar e festejado e trabalhado ao mesmo tempo. A gente tinha esse contato e essa rede de amigos e colegas de trabalho que ajudou muito. Então, tinha acesso a tecnologias às vezes nem tinha no Brasil ainda. A primeira vez que eu vi um óculos VR, assim, de realidade aumentada, foi quando eu entrei na Equikiway, assim, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu entrei no escritório, já tinha um lá em Londres.
Então, ter acesso a isso lá atrás e até hoje, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia, tem sido muito, muito bom para a gente, esse acesso global a diferentes talentos, mentes e ideias pelo mundo todo. E como foi quase negar um trabalho que depois acabou virando um trabalho dos sonhos, né? Qualquer pessoa, não precisa nem ser publicitário, né? Qualquer pessoa quer trabalhar assim, né? Viajando o mundo, conhecendo gente de todos os lugares. Como foi quase negar e parar onde vocês estão hoje? Foi muito interessante, foi muito intenso, assim, a gente teve um ano em 2013, a gente trabalhava na Ogilvy, né, que é uma outra agência de publicidade bem grande, a gente teve um ano muito cheio de trabalhos, ficaram famosos, né, pelo menos no circuito publicitário, a gente teve muita atenção, e o meu sonho sempre foi trabalhar nas grandes agências mais consagradas, assim, globalmente. Então, se você fala de agências de publicidade, principalmente nos Estados Unidos, né, tem grandes nomes lá que estão há 50, 40, algumas mais novas, né, de 10 anos, 5 anos, assim, mas que agências consagradas na publicidade. Então, sempre foi muito norte, assim, natural, né? Pô, a gente trabalha em publicidade, fiz faculdade de publicidade, bebi muito dessa fonte, né? Naturalmente você é levado para qual que é a próxima agência que eu vou trabalhar, qual que é a melhor do mundo, qual que eu quero. E você acaba não olhando, às vezes, para outras possibilidades, né, na esquerda, na direita, para trás, assim. E o surgimento da AKQA, conheceu a Jazz, foi um pouco disso, assim, era uma agência, uma rede pouco popular, assim, na área de publicidade, extremamente tecnológica. Então, para a gente era um pouco assim, quem são esses caras? A gente não tem muito a ver com isso, né? Será que é isso? E aí a gente costuma falar, a gente falou isso até para o fundador, né, para o Ajaz, um grande amigo nosso hoje, assim, além de ser meu chefe, é um grande amigo, que ele fez a gente abdicar de um sonho, que o sonho era trabalhar numa Wieden Kennedy de Portland, né, que é uma das principais agências, e abrir um outro caminho que a gente nunca tinha pensado, assim. Então acho que a gente acaba ficando cego, né, querendo ter um foco muito grande em uma coisa e você acaba não olhando para outras, assim. E não me arrependo nada, assim, acho que mudou completamente a minha vida pessoal, inclusive, né, mudou completamente como ter um ano viajando pelo mundo, você muda muito suas experiências, seu ponto de vista. Exemplos bons de trabalhos que são feitos de forma remota, né? Antes da pandemia, a gente olhava para esse tipo de trabalho e falava assim, não, mas será que está certo, será que não dá? E a pandemia fez com que a gente se obrigasse a fazer dar certo, né? O que esse processo no mundo todo trouxe de exemplo para vocês? Porque também outras empresas, outros clientes, anunciantes, se adaptando com esse processo remoto, talvez isso abra portas para vocês também. Me dá um exemplo também de uma das ações que vocês fizeram, que vocês trabalharam assim, com várias equipes em diferentes lugares do mundo e que foi veiculado ou foi feito aqui no Brasil. Tem vários exemplos, assim, acho que de bate-pronto eu vou te falar 2 exemplos que são muito legais, assim, o primeiro cliente que a gente teve aqui em São Paulo foi a Netflix, então um cliente e uma marca que a gente consome muito, então sempre vem à tona, assim, muito o que a gente faz com eles, assim. Pré-pandemia, teve um projeto muito legal que a gente fez para Stranger Things, né, a série, que era a nova temporada, né, também se passava nos 80, né, aquele passado, e a gente queria trazer conteúdo exclusivo de uma forma diferente, assim, para as pessoas. Como é que você podia sintonizar um conteúdo que não tinha saído, uma coisa que vinha dos anos 80, e a ideia inicial, né, de onde surgiu era lembra como a gente via a TV antigamente, né, que você podia pôr o Bombril, não sei se todos os ouvintes e a audiência que também fazia isso, mas nós fizemos muito isso, para pôr o Bombril na ponta, na antena, para assistir o canal que fosse, a novela, o que fosse. E eles são muito nostálgicos, né? Muito daquela época, assim, como que a gente traz isso para a Netflix, né? Como que você consegue trazer um pouco dessa sensação de pôr um Bombril e conectar com a Netflix? Então, o time, nem foi um time de tecnologia, o time daqui veio com essa ideia, descobriu que tinha um sensor no celular que detectava ondas de metal e o Bombril, por acaso, aumentava essas ondas. E aí, quando surgiu essa ideia, falando, cara, como a gente vai fazer um protótipo disso? Como a gente testa se isso funciona de verdade? E aí, de novo, né, lá atrás, quando a gente viajou, um dos caras que a gente conheceu, né, quando a gente foi para Londres, foi o Emil, ele está em Londres, ele é tecnologia pura, assim, um cara assim, não sabe o que é publicidade, não sabe o que é marketing, uma campanha, assim, um cara 100% tecnologia. E a gente ligou para ele, cara, dá para fazer isso? Ele,
cara, me dá um tempinho que eu vou ver. E é isso, era fim do dia aqui no Brasil, e para ele, a gente acorda no dia seguinte, ele mandou um link com um aplicativo já para testar, e acho que isso é muito legal, assim, ter acesso a um cara de tecnologia como esse, à distância, em fuso horário até ajudou, né, porque o cara está umas horas na frente, então ele acordou mais cedo e prototipou, e tava lá um teste redondinho, né, para fazer. E acho que, só para dar um outro exemplo, um pouco depois, né, durante a pandemia, a gente começou a fazer uma campanha global para a Netflix. Isso acho que a gente começou a sentir uma constância que todo mundo não, mas algumas empresas começaram a entender que quando você fala de globo, ser global, não é você estar em Nova York e falar o que é global, né? Ou você está em LA, em Los Angeles e falar, o globo pensa, o mundo pensa assim, né? Você tem que ter pontos de vista diferentes, né? Tem que ter olhares completamente diferentes, né? Quem está em Nova York não tem a mesma experiência que eu estou tendo aqui em São Paulo, nem quem está na África do Sul, nem em Xangai. Então, a gente começou a fazer trabalhos realmente globais. Então, entrava num call aqui, num Zoom, era uma carinha em cada canto do mundo, e aí nisso você traz uma diversidade de olhares, até geográficos e culturais, muito, muito mais rica para fazer uma campanha, um projeto global, e tem sido muito comum isso, pelo menos para a EKQA e para os clientes que a gente tem, com esses projetos globais, realmente globais, né? Não um global só feito em Londres, em Nova York. Antigamente as empresas trabalhavam debaixo de grandes segredos, né, portas fechadas, relatórios, reports que tinham que ser analisados e tudo mais. Hoje é tudo muito mais maleável, né? Como você disse, trabalha-se muito mais em colaboração, né? A cocriação é a cara da nossa indústria hoje, né? Isso valorizou também muito o trabalho de vocês, a forma de atuação da EKQA, né? Demais. Para a gente tem sido... A EKQA acho que sempre trabalhou muito colaborativamente, assim, até clientes grandes, como a gente tem, por exemplo, Nike, dá um exemplo, né? A gente sempre trabalhou junto com a Widen, que teoricamente é uma concorrente nossa, assim, a gente sempre trabalhou muito junto, assim, e acho que até essa mentalidade de centralizadora é importante, assim, para quem é criativo ou não, né? Para todo mundo, assim, olhar para o futuro, a gente não pode ser dono de tudo e tudo passar pela minha mão, assim, a gente tem que ter um olhar muito mais aberto, colaborativo, a gente vê o mundo indo para lá, né? Quem está tentando segurar de volta vai ficar para trás, assim. Então você vê as tecnologias puxando para isso, você vê as ideias, as maiores ideias estão vindo por esse lado. Então esse lado de a gente não precisa fazer tudo, a gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode fazer de ponta a ponta um projeto, mas vai ter horas que não sou eu que sou o melhor para fazer isso, ou talvez para ter essa ideia, talvez eu tenha que trazer alguém diferente, alguém com outro olhar para realmente fazer isso acontecer. Então é para onde a gente mira muito, onde a gente enxerga o mundo indo também. Esse exemplo que você deu da Netflix é bem isso, né? Se fosse ser desenvolvido aqui no Brasil, talvez tivesse que ficar para a próxima temporada do Stranger Things, né? Não para aquela que vocês queriam lançar, na verdade, né? E pensando também em Netflix, muitas empresas hoje elas investem em entretenimento, né? Elas querem buscar um vínculo com o consumidor por meio de um conteúdo. Você já tem muito executivo que chega de empresa que vira para você e fala assim, puxa, eu queria ser a Red Bull, né? Como que eu faço? E aí, o que você vira? Você vira para ele e você responde o quê, né? Como que você desenha para ele que não é tão simples assim? Eu acho que é simples, na verdade. Eu acho que a gente gosta de complicar, assim, as coisas. Eu acho que muito o universo publicitário e do marketing, acho que ele se bastou por muitos anos, muitas décadas até, assim, né? É um universo muito grande e muito rico, se for pensar, né? Tem muita história, muito evento, as pessoas meio que trocam meio que cadeiras entre esse universo, e é um universo que se bastou por muito tempo, e a gente acabou criando um linguajar próprio, né? Uns termos que só a gente entende, e as campanhas, as ideias acabam indo para um pouco lugar assim que muita coisa que você olha e fala assim, cara, ninguém tá entendendo isso, ninguém fala assim, né? Ninguém se relaciona com isso. Então, na verdade, eu acho que assim, é fácil ser uma Red Bull, assim, acho que é só precisa a vontade e tirar os complicômetros do caminho, tanto do lado da marca e do cliente, como das agências. A gente gosta de colocar vai ter o primeiro o touch point, o segundo insight, não sei o que lá. Não, as pessoas querem se divertir, eu quero ver o cara pulando do foguete e cair para quem não conhece, é o Red Bull Stratos, é um grande projeto
que era isso, né? A marca é sobre te dar asas, o astronauta pulou o maior salto livre da história, assim. Conteúdo lindo, maravilhoso, a marca tá lá e não tem muito complicação, né? Acho que a gente só quer se divertir e que tem a ver com a marca, assim, né? Que tem a ver com a filosofia e a estética que aquela marca imprime, né? Na publicidade a gente brinca muito com os clientes que pedem para aumentar o logo, né? Às vezes, num anúncio, antigo anúncio de mídia impressa, tinha aquele cliente que pedia para, não dá para aumentar um pouquinho mais o logo? É mais ou menos isso, né? Hoje é diminuir o logo, né? Tornar aquela peça, aquela campanha mais legal, sem que a marca dele às vezes apareça, né? Exato, exato. Acho que é ter não é só o logo ou só o texto que fala sobre a marca, né? A gente tem muitos casos que você bate o olho num produto ou num filme que você fala, cara, isso é da Nike, eu sei que isso é Nike, você não precisa do logo, nada, né? Mas a marca é tão clara e tão bem definida internamente, externamente, na mentalidade ou olhar dos consumidores, consumidoras, que você não precisa aumentar o logo, né? Ou então eu gosto também de dar esses casos que, assim, cara, às vezes o logo é tão legal que você quer usar. Quem não tinha o adesivo da Apple espalhado por aí, né? Porque é uma marca que conseguiu fazer isso ser um ícone, né? Quase um ícone cultural, né? Popular. É pensar nas marcas quase como ícones e como um veículo de entretenimento que faz aquele produto, mas também fala muito sobre esse assunto, sobre um tema que é verdadeiro para ela, de forma relevante para as pessoas. Você falou de ícones, né? Vocês trabalham muito com música. Hoje a gente tem cantoras e cantores que são mais marcas do que músicos, né? Eles, na verdade, a gente nem sabe se eles são músicos, né? Porque eles são umas marcas tão fortes que a gente deixa esse lado musical por um pouco de lado. Qual foi o primeiro músico que foi uma grande marca? Eu acho que tem um histórico muito grande. Assim, eu sou o maior fã da área musical. Assim, eu assisto tudo que é documentário, eu vou muito atrás. Assim, como criativo, eu adoro ver processos criativos de diversas áreas. Assim, música é sempre uma que eu sempre me atraiu muito. Assim, acho que tem mil exemplos. Assim, eu acho que a música, quando a gente vê a evolução da música do primórdio ali, dos compositores, intérpretes, até o que virou hoje, assim, é muito clara a evolução do consumo de entretenimento no mundo, assim. Acho que tem grandes nomes, né? Michael Jackson, Beatles, porque eram Beatles, né? Eram músicos? Não, ícones, né? De novo, eram muito mais que isso, assim. E eu acho que muita gente demorou para entender isso, assim. Acho que hoje a gente vive um momento muito legal, principalmente quem está nesse cenário musical, de entretenimento, que é isso bem que você falou, assim, você falou exatamente o ponto-chave, que os músicos enxergaram que a música é uma parte extremamente importante, mas tem todo um em volta muito importante também. E como a AKQA, a gente também gosta de tratar isso, assim, a gente trata os músicos como um organismo vivo e mais complexo do que apenas a pauta musical e às vezes fazer um clipe, né? Qual que é o figurino, qual que é a luz de palco, qual que é o discurso daquele álbum, né? Não só escrever, mas o que ele está falando, qual que é a mensagem que tem por trás ali. E aí, nisso, a gente começou a fazer muitos trabalhos, né? Fizemos trabalhos com Usher, Lady Gaga, Elton John, aqui no Brasil com Emicida, um trabalho grande, até recente, ganhou Leões em Cannes. Há vários trabalhos que a gente foi fazendo com o tempo e fazendo algumas parcerias, até em primeira mão aqui, falando um pouco também, a Kiko está lançando uma joint venture com o Koala, o Festival Koala, uma grande parceria, assim, no final a gente gosta de ter esses termos de novo, né, joint venture. No final, acho que sempre teve uma sinergia muito grande entre o Koala e a KQA. Acho que a KQA navega muito nesse universo de marcas, de tecnologia e inovação. O Koala 100% navega no universo da música e começou a ter essa ponte que você falou, assim, os músicos precisam ter um cuidado como as marcas já têm. Então, qual que é o rótulo da Coca-Cola, qual que era o logo, como que ela falava, qual que é a audiência, tal. Acho que os músicos precisam disso hoje, não de uma forma comercial, mas até para deixar a mensagem mais clara, assim, porque tem o volume de artistas que tem no mundo hoje é infinito, né? Então, como deixar muito clara a mensagem que o Baco quer falar, o Emicida quer falar, né? Fazer um documentário além de um disco, enfim, tem todo esse ambiente. E a gente, como AKQA, vendo as marcas quase precisando se tornar mais artistas, né?
como fazer um conteúdo que não precisa ser só texto publicitário e vendedor, né? O que a marca acredita? Quais são os fãs da marca, né? O que tipo de conteúdo que ela pode fazer? Então, fazendo essa ponte, a gente selou esse casamento e agora estamos fazendo muitos projetos, alguns já para em breve saindo, a gente pode compartilhar depois, mas é um grande momento para a gente, como duas empresas quase de indústrias diferentes se juntando para fazer algo maior juntas. São duas indústrias diferentes, mas que sempre trabalharam muito juntas, né? Como você falou, das grandes marcas, dos grandes cantores que foram sempre marcas, né? E também a gente passa para a publicidade, que sempre teve jingles e músicas importantes, extremamente relevantes para a parte criativa da campanha, né? Não tem como desvencilhar a música da publicidade hoje também, né? Exato, no final é tudo sobre criatividade, de certa forma, uma execução artística, né? Eu tenho um pouco de receio, eu não gosto muito de falar publicidade é arte, as pessoas ficam falando, não é arte, assim, eu não acho que seja arte, mas dá para aproximar e fazer coisas tão lindas e tão produtivas como arte, e independente do tipo de arte, né? Mas eu acho que é bem por aí, assim, no final somos todos criativos, seja musicais, seja estética, seja figurino, seja para um discurso de uma marca, o que for, mas no final é sobre criação, né? Sobre juntar um pouco A com B e criar um C que ninguém nunca viu, né? Fazer algo novo que ninguém estava esperando. Legal, vamos para o break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de publicidade. Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$10 e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no UOL Ads. Sua marca no UOL. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Diego Machado, que é CCO da agência ou não Equikioi. Diego, cara, você foi um dos criativos da campanha da Real Beleza de Dove, né? Foi uma das ações mais premiadas da história da publicidade. Eu procurei ontem, o vídeo original está com mais de 65 milhões de views já, né? A gente tem uma publicidade hoje que pode ser considerada antes da Real Beleza e depois da Real Beleza, que tem muita parte de falar a verdade para o consumidor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e que recordasse para a gente também um pouco sobre a campanha. Poxa, é sempre uma emoção lembrar dela, assim, com certeza uma campanha que mudou minha vida em trabalho e abriu muitas portas, assim. A gente até brinca, às vezes, quando perguntam que é a nossa Ana Júlia, e, toca na Júlia, fala do Dove Sketches, assim, que sempre vem à tona, mas, assim, tem muito carinho, assim, pelo projeto. Já são quase 10 anos, vai fazer, acho que são 8 anos, acho. E muita coisa mudou, né? Eu acho que a gente pode falar, assim, foi um marco para a Dove na época. Eu lembro de ouvir até histórias que os concorrentes da Dove, né, na época, estavam no palco lá no festival, viram tudo ganhando e falou, cara, a gente precisa fazer isso, e realmente depois mudou e surgiu, tipo, Like a Girl e outros projetos. Mas acho que foi uma conjuntura de coisas acontecendo ali. Acho que a gente tinha um cliente muito corajoso e muito claro, assim. Eu acho que o que eu gosto de falar, eu aprendi muito nesse projeto, assim, muita coisa levo até hoje, assim. Uma foi falar a verdade, falar a linguagem das pessoas, né? Não tinha um briefing, porque a marca está indo para lá e as pessoas querem isso. Cara, as mulheres, 96% das mulheres se enxergam feias, não se acham bonitas. Ajude elas, apenas 4% se acham bonitas. E a clareza de fazer um experimento que podia dar tudo errado, né? A gente foi lá, filmou, foi para São Francisco filmar isso, e foi um grande teste, assim. Então, acho que tinha muita coisa por trás, que foi um exercício. Acho que tinha um momento completamente diferente de consumo de entretenimento e social media também, mídias sociais, né? Redes sociais. Mas foi um projeto muito legal, assim. Acho que o principal que eu aprendi, assim, e que a gente levou para muita gente, assim, ser muito simples. Você pode ver até a assinatura, não tem um jogo de palavras. Você é mais bonita que você pensa.
todo o documentário, todo o texto não tem grandes complexidades, é um grande filme que poderia ser da Dove, ou podia ser um filme que você assiste no cinema, sei lá, né? Então, acho que simplificar, acho que foi a chave ali, e ter a coragem de testar, que acho que devemos muito aos clientes da época que acreditaram e apostaram junto com a gente. Você falou 2 vezes de Cannes, né, do Festival de Publicidade e Criatividade. Muito se discute hoje a relevância dos prêmios no mercado publicitário. Ou seja, vocês são uma agência que trabalha no formato completamente diferente, né, focado em criatividade, que é mais moderno, mas escrevem e ganham prêmios num festival que parece coisa do passado, né, do século XX. Isso mostra a importância dos festivais de criatividade até para guiar a nossa criatividade? Ótima pergunta, assim, acho que é um ótimo ponto, e eu pessoalmente já passei por esse dilema 1000 vezes, assim, de cara, para que serve isso, né? Por que a gente faz isso? E acho que para mim grande exemplo, assim, foi quando o Baco, projeto que a gente fez com o Baco na última edição de Cannes, na penúltima edição de Cannes, né, que teve agora recente, que ganhou o Grand Prix em entretenimento. No dia que saiu o projeto, a gente ligou para ele, falou, cara, Grand Prix ganhou, e ganhou do Jay-Z, inclusive. O Jay-Z ficou abaixo de você, então você ganhou. E a reação dele, quando viu isso, e ver o nome dele projetado, depois saiu em todos os jornais do Brasil, né? Baco ganha Grand Prix em Cannes, Festival de Cannes. E para mim isso mudou muito, assim, até a perspectiva que a gente está no Brasil, assim, por mais que a gente é globalizado, por mais que a gente está conectado, ainda não a gente não tem os mesmos holofotes que aconteceu. Se o Baco tivesse nascido em Manhattan, ele teria o outro patamar, né? Outro tamanho como músico. E o mesmo para os projetos que a gente faz. Então, acho que acaba dando um holofote muito legal, assim, internacional, para vários projetos, assim, né? Como o Baco foi um exemplo. Recentemente teve o projeto que a gente fez com o Emicida, o Silêncio, e tantos outros. A gente teve agora também um que ganhou muita atenção no festival, que é o Código da Consciência, que, para quem não conhece, eu tentar resumir rapidinho, é um escudo digital para preservar áreas naturais, né, reservas naturais. Então, ele mapeia onde está um veículo, seja um trator, um caminhão. Se ele cruzar alguma linha de reserva natural, ele desliga o motor, ele manda um alerta para as entidades locais. E esse projeto precisa muito de mais adeptos, né? A gente tem vários adeptos, mas quanto mais escala e mais atenção, melhor para o projeto. Então, ganhar os leões, ter o holofote que teve em Cannes é importante também, quase como um chamariz para o projeto também continuar crescendo, né? O prêmio não pode ser o final, ele tem que ser ou uma celebração de um projeto que já aconteceu, ou até uma continuação, né? Para ter até uma continuidade aquilo tudo. Apesar do momento turbulento que vivemos, eu sou um grande apaixonado, assim, pelo Brasil, gosto muito do que a gente tem aqui de muito valioso, assim, até hoje trabalho muito com outros escritórios e outras culturas, assim, acho que o que tem aqui no Brasil de ser apaixonado, dessa criatividade natural da cultura, assim, é muito legal. A gente tem coisas muito poderosas aqui e eu acho que a gente às vezes não dá o valor ou não dá a escala que as coisas mereciam, sabe? Eu acho que a gente acaba às vezes parando um pouco no meio do caminho ou até tem alguns entraves aqui no Brasil que seguram, assim, acho que estava vendo recentemente, assim, dois projetos muito grandes, assim, estão acontecendo, o MIT mapeando por blockchain a favela da Rocinha. Não sei se muita gente sabe do que está acontecendo, do potencial que a gente tem aqui com a Rocinha como cultura, como patrimônio, apesar de todas as dificuldades que tem ali, como um patrimônio cultural e de tanta coisa rica de informação, de estilos, de linguagem, e a gente tem um MIT olhando para isso e mapeando, ajudando as pessoas que estão lá, e enquanto o governo e nós, e a gente está aqui do lado e acaba olhando muito para fora, né? Olhando muito o que está acontecendo lá. Eu acho que o Brasil ainda precisa soltar um pouco mais, assim, a gente não precisa ir ver muita referência fora, tem muita coisa legal que a gente poderia puxar daqui e a gente ainda não puxa, sabe? Legal. Essa questão da Equiquay no Brasil ser uma casa criativa, né? Que outros lugares do mundo vêm procurar a criatividade brasileira. Isso te dá uma liberdade também para você ser parte de uma transformação cultural
até das agências de publicidade, um pouco maior, né? Você se vê obrigado a contratar criativos, sejam eles publicitários ou não, né? Porque às vezes, como a gente bem sabe, todo mundo é criativo, né? Não precisa ser publicitário para ser criativo. Você pode contratar criativos de outras cidades, de outros estados, né? De cidades menores. A gente sabe que na publicidade, antigamente, todo mundo era ou São Paulo ou Rio de Janeiro, um pouco Porto Alegre, os grandes hubs, Salvador, tinha um pouquinho no Nordeste. Agora não. E as produtoras digitais, né? Na época eram de cidades pequenas, né? Era no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Minas, eram polos descolados. Agora não, agora isso te dá a quase obrigatoriedade de ter profissionais que trabalham em vários estados e várias cidades de vários tamanhos do Brasil todo, né? Então, isso foi uma grande vantagem, assim, acho que tem várias desvantagens da pandemia, né? Mas acho que isso que possibilitou isso de cada um trabalhar de casa, e a casa pode ser em qualquer lugar, né, que nem você pontuou, pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, os lugares clássicos, né, que tinham as grandes agências e tal, e até começou um projeto na AKQA de cada um trabalhar da sua casa, então consegui contratar pessoas que de cidades que nem têm faculdade, às vezes, nem tem faculdade de publicidade ou de criatividade, nada relacionado a essa área, assim. Então, a gente tem tido muito resultado legal disso, só de conhecer pessoas que, com outra perspectiva, que não é o óbvio, né, que não pega o mesmo caminho que a gente pega todo dia, que não vai nos mesmos shows, vai em outros tipos de evento, tipo, outro tipo de restaurante, consome outro tipo de conteúdo, e, enfim, cria-se ingredientes novos, né, no final, eu sempre falo muito que, assim, criatividade é misturar ingredientes, né? E quanto mais ingredientes e bagagem você tem, mais diferente vão sair os pratos ali, né? A sua receita, né? Então, quando a gente traz esses pontos de vista de outras cidades, né? Outros países, muitas vezes, né? Mais rico fica o trabalho final, mais diferente, e tem sido muito legal trabalhar. A gente tem criativos e criativas, pessoas de várias cidades do Brasil hoje trabalhando na AKQA. Muita gente já saiu de São Paulo, ninguém está mais em São Paulo querendo ficar aqui, tá cada um no seu canto, e também em outros países, né? Isso eu acho que é muito rico pro trabalho. Legal. A gente falou um pouco de mídia, né? De formas diferentes das marcas se expressarem, né? Não só como era antigamente na TV, no rádio e na revista, né? Com essa fragmentação toda, com essas novas possibilidades, você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme que tinha antigamente, daquela coisa tradicional, ou a gente tem um pouco dessa impressão porque somos saudosistas, primeiro, né? E segundo, porque a forma de fazer propaganda mudou e talvez a gente não esteja 100% acostumado a isso? Eu acho que a gente está sempre nesse saudosismo, acho que existe muito, assim. Eu tô fazendo um projeto grande agora com o Google Arts and Culture, que é uma plataforma de cultura do Google, e o Clube de Criação de São Paulo, que é um clube que premia publicidade brasileira e tal. E aí eu peguei um dos anuários, né, que todo ano eles dão o prêmio para os projetos mais criativos, já está no 45º ano, e aí eu peguei um livro de 80 e poucos, eu esqueci a data exata agora, e a capa era meio que uma ironia e falava assim, a publicidade brasileira não é mais a mesma. E me referindo à década de 70, que foi uma grande década para o Brasil, né, com muitos projetos, enfim, acho que a época grandiosa, depois que foi sucedendo, né, desde o Washington, né, e grandes nomes da publicidade, acho que está sempre olhando, assim, acho que tem uma coisa brasileira disso, também de olhar para falar, putz, agora não é mais, né, antigamente que era, assim, mas eu acho que tem uma coisa legal de procurar o novo, de se reinventar, né, porque eu acho que a gente precisa acho que sair um pouco dessa bolha, né, é uma indústria que puxa muito para você olhar para dentro, né, e você sair um pouco, olhar para fora, fazer outras mídias, que, né, você trouxe bem, assim, cara, não é sobre fazer mais um filme de 30 segundos para pôr na TV. Pode fazer um legal? Pode, mas o mundo é tão maior hoje, né, dá para fazer tanta coisa, tem celular, tem coisa mais offline, tem coisa mais online, dá para fazer evento. Então, acho que como criação, o mundo é tão rico hoje, né, tem tanta coisa para fazer, acho que a gente vai se aproximando, assim, a gente vê tanta tecnologia, tanta novidade que surge todo dia, a gente está indo para
por uma época, assim, das talvez mais criativas da humanidade, assim, e parar para fazer sempre o mesmo não é legal, né? Acho que a gente precisa, como uma indústria inovadora, puxar, né? Por onde a gente pode puxar mais os clientes, as marcas, né? Sair um pouco do mesmo solução para os problemas e ir para novas soluções, novas tentativas, errar um pouco, testar mais, né? Então, acho que sair um pouco disso e buscar o novo é o que mexe, faz a roda girar. E a pandemia mostrou isso bem, né? Porque a partir do momento que uma geração os mais velhos passaram a aprender a mexer no celular, né? Coisa que não sabiam muito, os mais jovens viraram para a televisão e começaram a assistir mais canais tradicionais, né? Isso mudou completamente o ponto de vista, os briefings dos anunciantes ficaram todos de ponta cabeça, né? Não, exato. Eu acho que é até mais profundo, assim, às vezes eu gosto até de quebrar um pouco esse estereótipo, às vezes, né? O meu sogro, dá um exemplo, assim, ele tem 76 anos, ele me ensinou a mexer em metade das social medias que eu tenho, assim, o Snapchat ele tinha antes que eu, e acho que tem N casos como o meu sogro, assim, e a relação com tecnologia é muito, muito mais complexa, né? Às vezes a gente, eu sou, sei lá, eu tenho 30, 40 anos, eu vou saber mais disso, não, às vezes você cansa da tecnologia, né? Porque você fica o dia inteiro naquilo, então você quer desligar. Então acho que, mas eu gosto muito disso que você falou, que assim, dessa mistura, assim, né, de quem estava mais nichado nessa área acaba expandindo e vendo coisas, sei lá, que a gente não parava para olhar tanto. Quem estava numa outra ponta voltar um pouco, assim, acho que tem números surreais, assim, de um dos maiores públicos de gamers do Brasil é acima de 50. E aí tem diversos jogos, né? Não necessariamente é o Call of Duty, né? O Fear, mas tem os jogos você pega tablets, iPads da vida, né? Tem N games ali, né? Que são mais focados em diferentes áreas. Então, eu acho que é isso. A gente vive um momento que é um grande caldeirão de coisas acontecendo, como criação, assim, como a Ikikway, assim, acho que é o momento mais legal de trabalhar, muito mais legal do que era 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E é uma grande incógnita para onde vamos, é uma grande interrogação, e isso acho que é legal. E quem te inspira hoje, já que você está falando dessa inspiração, que é o momento que vivemos, mas é uma incógnita daqui para frente? É o Renato Pesotti, a minha grande inspiração. Eu gosto muito. Acho que tem muitos fãs, muitos ídolos, assim, né? Eu gosto muito de olhar algumas marcas que conseguiram se reinventar tanto. Acho que trabalho muito com a Netflix, assim, então vejo, para quem não conhece, né, o primórdio da Netflix era entregar DVDs, era ter DVDs, depois foi delivery de DVDs, depois virar um streaming, depois virar uma marca que produz conteúdo, uma Nike, como foi evoluindo, assim, de fazer produto e depois achou a essência dela e é mais sobre fazer esportes em geral. Eu gosto muito de quem consegue desapegar do produto final, assim. Eu acho que tem grandes exemplos como marcas e como músicos, assim. David Bowie, para mim, era um grande referência, assim, que se olhava não só como músico, né? Ele tinha as letras das músicas, mas ele se olhava como a essência dele, que se sabe o que era muito Bowie, né? Então, acho que para mim um grande cara das antigas, assim, que acho que sabia fazer isso. Acho que hoje tem inúmeros nomes. Eu gosto muito do Travis Scott, que eu acho que é um cara idem, assim, entendeu o digital, entendeu para onde o público dele vai. Tyler, the Creator, acho que também é outro músico. Acho que eu vivo muito nesse universo de música e quem entende a música e eu como cultura maior. Mas sei lá, poderia fazer um capítulo só de nomes aqui que eu sou fã. Mas fica a dica para a gente procurar alguns dos nomes e conhecer um pouco melhor as histórias também, né? Exato. E acho que tem um outro universo muito grande hoje de games, assim, que fica muito evidente hoje, né? Eu jogo há muito tempo, assim, mas às vezes mesmo jogando você não tem a noção de onde está indo, né, essas coisas de metaverso, de novas realidades, assim, e tem muita coisa interessante acontecendo lá. Tem um designer de tênis, né, aqueles sneakerheads, né, que muitos Estados Unidos tem o Staples, ele fazia muito design para Nike, e hoje ele está focado em fazer tênis virtuais, e vende em NFT,
Então, tem umas pessoas que eu gosto disso, que desapega do que você costuma fazer e vai fazer um novo, assim. Então, acho que esse é um caminho que eu sempre tento seguir. Acho que fazer o novo é muito importante. Diego, cara, muito obrigado pelo tempo. Boa sorte nesse desafio diário de mudar um pouco a cara da nossa criatividade também. Pô, obrigado pelo tempo. Espero que nos vemos pessoalmente aí, em algum momento com vacina. Em breve. A gente está em vídeo aqui. Para quem quiser ouvir as outras edições, lá no Spotify e no Apple Podcasts, a gente tem mais de 90 episódios para vocês. Você que acompanhou essa entrevista no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no sininho e ativar as notificações para receber os lembretes dos próximos vídeos. Toda segunda-feira, 14h, a gente está aqui no canal UOL com um programa novo para você. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês. UOL.